Olá, sejam todos abençoados com a leitura da Bíblia, a palavra de Deus. Gênesis, do capítulo 45 ao capítulo 48. José dá-se a conhecer. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: Façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: Assim diz o seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José: Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais e voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E a seu pai enviou 10 jumentos carregados com melhor do que havia no Egito, e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. E lhe deram a notícia: José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou, não podia acreditar neles.
Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, no seu espírito reviveu. E Israel disse: Basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Jacó vai para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. Ao chegar em Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna: Jacó, Jacó, eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram os seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carni. Estes foram os filhos de Simeão: Gemuel, Jami, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez: Esrom e Ramu. Estes foram os filhos de Issacar: Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade: Zefon, Ragi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Aser: Iná, Isvá, Isvi e Berias, e a irmã deles Será. Estes foram os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva de Labão, tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito: Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Rupim e Arde. Foram esses os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Ruzim. Estes foram os filhos de Naphtali: Jazel, Guni, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ir a Gozém quando lá chegaram. José, de carruagem pronta, partiu para Gozém, para encontrar-se com seu pai, Israel.
Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao Faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o Faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondo-lhe assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. José foi dar as notícias ao Faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã, com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao Faraó. Perguntou-lhes o Faraó: Em que vocês trabalham? Eles lhes responderam: Teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gozém. Então o Faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gozém, e se você vê que alguns deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao Faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o Faraó. E este lhe perguntou: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao Faraó: São 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o Faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do Faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. José e a fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio do Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dai-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo,
e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso, não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em sua casa. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se, apoiado em seu bordão. Manassés e Efraim. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos, que nasceram no Egito antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como os meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente.
e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se, com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoa José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e os seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a Jacó: Estou para morrer, mas Deus estará com você e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Amém? Fiquem todos com Deus. Até a próxima leitura. Tchau!